Vamos começar o módulo 2, juros simples aplicados a investimentos. Eu acredito que a maior parte dos investimentos, eu acredito não, acredito que eu vejo que o mercado, ele possui uma predominância de investimentos com juros compostos, mas os juros simples são extremamente necessários para o aprendizado e até por uma questão de didática, para facilitar o entendimento dos juros compostos. É claro que existem alguns investimentos que aplicam juros simples, mas que não necessariamente vão ser a rotina de um investidor. Você tem que buscar sempre os juros compostos. Os juros simples, eles representam a remuneração de um capital inicial por um determinado período de tempo, calculada sempre sobre o valor principal. Enquanto que, diferente dos juros compostos, os juros simples não incidem sobre os juros acumulados, apenas sobre o capital inicial. Ele é um conceito fundamental para aprender investimentos de curto prazo e operações financeiras mais básicas, onde o crescimento do capital ocorre de forma linear. A aplicação é comum em empréstimos de curto prazo, financiamentos de veículos e algumas modalidades de investimento. Qual a fórmula básica do juros simples? A fórmula básica é uma fórmula matemática, em que os juros é igual a capital, que é o seu dinheiro, que pode ser investido do financiamento, né, o dinheiro do bem, é o seu dinheiro, o dinheiro que você está colocando, é o valor principal, é o dinheiro inicial, a taxa, que é I, que é uma taxa aplicada no capital, expressa em porcentagem, e o tempo, que pode ser em meses, anos, e a unidade de tempo tem que ser compatível com a taxa. Então, se os juros for ao mês, o tempo é em meses. Se os juros for ao ano, o tempo em anos. Elementos da fórmula capital, taxa e tempo. O capital, como eu já expliquei, é basicamente seu dinheiro. Juros, a porcentagem de remuneração ou custo do dinheiro por um determinado período. E você deve, né, pensar nesse custo do dinheiro. É o custo do dinheiro, é o custo de oportunidade. Nós vamos ver muito disso lá na frente. E o tempo é a duração do empréstimo, é a unidade de tempo que é compatível com a taxa. Agora nós vamos ter um exemplo prático, ok? O investidor aplicou R$ 5.000 em um CDB de curto prazo que paga por juros simples, 0,8% ao mês. Qual será o valor dos juros após 3 meses? Os juros, como nós vimos, vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, que é uma fórmula. O capital é o dinheiro que ele aplicou, vezes a taxa, que é 8% ao mês. Aí, se você não tem um certo domínio matemático, lembrando que é 0,8%, é 0,8 dividido por 100. Aí, quando você faz essa continha, como aqui tem uma vírgula, né, um ponto, uma vírgula, você vai acrescentar dois zeros aqui. 0,08. E por que que são dois zeros? Porque o 100 tem dois zeros, certo? Então fica 5.000 vezes 0,008 vezes 3. Você não precisa fazer essa conta na mão. Se você quiser fazer, faça. Mas você pode fazer na calculadora que é mais simples. Então, juros igual a 5.000 vezes 0,024, que é igual a 120. Então, juros após 3 meses vai ser de R$ 120. Aqui ele plotou um gráfico. No primeiro mês, os juros foi de R$ 40. Por que 40? Porque 5.040 menos 5.000 dá 40. No segundo mês foi 80. Por que 80? Porque 5.080 menos 5.000 dá 80.
E no último mês foi 120, que é o mês 3, 3 meses. Você investiu 5.000, retornou 5.120. Então tem aquela formulazinha, né? 5.120 menos 5.000 igual a R$ 120, que foi o valor que a gente calculou. Está aqui, certo? Vamos para um outro exercício, dessa vez com passos. Então, um exercício resolvido de um cenário fictício. Uma empresa. Aqui é um problema hipotético. Então, uma empresa tomou um empréstimo de R$ 12.000 a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Após 8 meses, qual será o valor dos juros que a empresa deverá pagar? Então, nós vamos identificar os dados. Capital é igual a R$ 12.000, a taxa é igual a 1,5% ao mês, que é igual a 0,15, como nós já explicamos, é 1,5 dividido por 100, que fica com essa continha, e o tempo é de 8 meses. Aplicando esse valor na fórmula, juros igual a capital vezes taxa vezes o tempo, os juros é igual a R$ 12.000 vezes 0,15, 0,015 vezes 8. E o passo 3 você calcula fazendo a multiplicação. Bem simples. Se você não consegue fazer a multiplicação de cabeça ou à mão, basta usar a calculadora, fica mais fácil. Até porque, futuramente, nós vamos usar muitos números quebrados. Então, a empresa deverá pagar 1.440 de juros após 8 meses. Fórmula do montante em juros simples. O montante, ele é o capital mais os juros. Então, o que seria o montante? Vamos supor que você está fazendo investimento. O montante seria quanto é que você vai ter e não quanto você vai ganhar, que são coisas diferentes, né? Quanto é que eu vou ter é o total, quanto é que eu vou ganhar é o quanto que vai vir a mais, né? Vai vir a mais quanto, né? Porque se eu vou aplicar o meu dinheiro, eu não quero saber o meu dinheiro, eu quero saber quanto é que eu vou ganhar, tirando o que eu botei. Então, de maneira popular, de maneira básica, é isso. Então, o montante aí seria o meu dinheiro que eu coloquei no investimento, mais quanto é que eu vou ganhar, no caso de um investimento. No caso de um empréstimo, é o meu dinheiro que eu emprestei, que eu tomei de empréstimo, mais os juros que eu tenho que pagar. E quando você coloca na fórmula, montante igual capital, que é o seu dinheiro, mais juros. Só que os juros, ele tem uma fórmula. Então, montante igual a capital mais os juros, que é a fórmula dos juros está aqui, que foi a fórmula que a gente viu anteriormente. Capital vezes taxa vezes tempo, né? Aí, o que acontece? Tem uma, tem um artifício matemático que você deve estar estranhando, né? Porque algumas coisas sumiram. Então, ele fez o seguinte, ó, montante é igual a capital mais os juros, que é capital vezes taxa vezes o tempo. Aí você percebe que sumiu, né? Sumiu aqui. Só que pensa aqui comigo. Tá vendo essa fórmula? Você pode, pelas regras da matemática, reescrever essa fórmula da seguinte maneira. Mais, aí você bota o C, que é o capital, para fora, vezes 1. E por que vezes 1? Porque capital vezes 1 é capital. Então, eu só coloquei o capital para fora do parênteses, vezes o tempo. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você pode fazer isso de novo, inclusive. Porque imagina que tem um colchetes aqui. O que que você pode fazer? Você pode botar o capital para fora, certo? Então, ele vai ficar assim, montante igual. Quando eu boto o capital para fora,
Eu tenho que na verdade não é nem para fora, né, não é nem para fora, o pensamento é o seguinte, não é nem para fora não, esse aqui é o pensamento, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir e multiplicar, porque é o seguinte, ó, capital dividido por capital igual a 1. Por exemplo, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, capital dividido por capital, independente do valor do capital, é igual a 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir o montante, eu vou multiplicar por capital dividido por capital. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu sou malandro, é uma malandragem. E aqui também, eu vou fazer a mesma coisa. Capital dividido por capital vezes capital mais capital vezes 1 vezes a taxa vezes o tempo. E o colchete aqui no final. Aí o que acontece? Esse capital aqui, ó, esse aqui, ó, é igual a 1, então eu não preciso escrever mais. Aí eu escrevi, aí não tinha, aí eu escrevi e tirei. Só o formalismo, né? Aí o que acontece? Esse capital aqui eu vou deixar, e esse aqui eu vou botar para dentro do parênteses e do colchete. Então o que que eu vou fazer? Quando você vai multiplicar, você faz o seguinte, ó, capital vezes 1 sobre capital, que é a mesma coisa que se eu pegar esse cara, dividir e multiplicar por esse cara, vira uma divisão que é igual a 1, então não muda nada. Então até agora é tudo a mesma coisa. Vezes capital mais capital. Aí esse 1 aqui é 1, então não precisa nem escrever. Vezes I vezes a taxa, certo? Isso aqui foi o que ele fez. Só que eu estou mostrando bem. Aí o que que você faz? Você pega esse carinha aqui e multiplica vezes esses dois caras, certo? Você vai multiplicar vezes o capital e vezes o capital vezes I vezes a taxa. Então vai ficar montante é igual a capital vezes aí capital vezes 1 sobre capital mais C vezes a taxa vezes o tempo vezes 1 sobre capital. E o colchete aqui no final. Só que acontece, o que acontece? Capital vezes 1 dividido por capital é capital dividido por capital. Então esse cara com esse cara morre, fica 1. E esse cara com esse cara morre, fica 1. Então o montante no final vai ser montante é igual a capital vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes o tempo. Então, assim, no mais, você só precisa saber que montante é igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Pronto. Montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Pronto. Aí, por que que eu expliquei isso? Para você entender o passo a passo de expressão numérica. Porque isso vai ser importante lá na frente, você saber fazer essas continhas, né? No caso, esse negócio de, você tem, vamos colocar assim, ó, você tem 3
vezes x igual a 9. Aí a pessoa diz, tá multiplicando desse lado, passa pro outro lado dividindo. Tá, assim, dá certo fazer isso, dá certo fazer isso. Só que não existe esse negócio de passa pro outro lado na matemática, não existe. O que existe é você tem uma equação e você multiplica essa equação, certo? Por um terço. Porque quando você multiplica a equação toda, você vai multiplicar desse lado e desse lado. Aí quando você multiplica desse lado aqui, esse 3 some. E quando você multiplica desse lado, o 3 vem. Certo? Aí é por isso que parece, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Dá certo fazer, dá. Mas o ideal é fazer isso. Porque vai ter momentos em que você não vai conseguir enxergar esse passa para o outro lado. Né? Não vai conseguir enxergar, então você multiplica em cima e embaixo. Né? Multiplica, se você multiplicar a equação toda por um terço, não vai modificar. Certo? Não vai multiplicar. Vai continuar sendo uma igualdade. X vai continuar sendo 3. Então, mas tem que multiplicar a equação toda, não só um dos lados, é a equação toda. Então tem que multiplicar todo esse cara aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, né? Ó, bem aqui, ó. Tá aqui a fórmula, né? Montante é capital mais os juros, certo? Eu só tirei o capital para fora para facilitar a visualização. E depois que eu fiz, multipliquei vezes capital dividido por capital. Mas eu multipliquei tanto desse lado quanto desse lado. Então isso aí é uma ferramenta matemática. Então é por isso. Ó, tá aqui multiplicado, aqui multiplicado. Aí aqui eu tirei depois, porque não precisava, até para eu não ficar escrevendo, e ficou corretinho. Tá correto aqui. Podia ser melhor, podia, né? Podia ser mais formal, podia. Mas eu acho que isso aqui é o suficiente. Então essa é a fórmula montante. Aqui você vai ter o capital, aqui vai ter os juros e aqui vai ter o montante. Aí você tá vendo que o capital é um pedacinho e o montante é um pouquinho maior. Por quê? Porque o juros está aqui, ó. Aqui o juros, ó. Ele é um pouquinho maior. O gráfico de base é um pouquinho maior. Então essa é a fórmula do montante. E o exemplo prático para o cálculo do montante é uma aplicação em título público, que é um. Esse aqui é um exemplo também, uma suposição de exemplo, um exemplo. Suposição de aplicação, não existe de fato. Em que um investidor aplicou R$ 8.000 em um título público que paga juros simples a 7% ao mês. Qual será o montante após 6 meses? Então, você tem montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo, capital vezes 1 mais taxa vezes tempo, capital vezes 1 mais taxa vezes tempo, capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Montante igual a 8.000, que é o capital, que ele botou aqui, vezes 1 mais taxa vezes tempo. A taxa é 0,007 vezes 6. E por que 0,007? Porque é 0,7%. E 0,7% é 0,7 dividido por 100. E 0,7 dividido por 100 é 0,007. Vezes 6 meses, que é o tempo que ele botou. Lembrando, a taxa, o tempo da taxa, que é o mês, tem que ser o mesmo tempo da aplicação, que é 6 meses. Então, se ele colocasse 2 anos, eu teria que transformar 2 anos em meses. É o seguinte, ó, se ele bota, em vez de ó, vamos supor que ele não botou aqui, ó, 6 meses, ele botou 2 anos, 2 anos, né? Eu vou botar dois aqui? Não, porque 2 anos são quantos meses? Um ano tem 12 meses, então 2 anos tem 24 meses. Então, no caso, você colocaria 24 meses ali. Ponto. Básico, né? Mas ele botou 6 meses, então mês com mês dá certo.
Pronto. Então, montante igual a 8.000 vezes um mais taxa vezes tempo. Aí ele fez essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 0,007 vezes 6, que dá 0,042. Então, fica 1 mais 0,042, que dá 1,042 vezes 8.000, 8.336. Aí ele fez o gráficozinho aqui, ó. Você vê. No mês 0 ele tinha 8.000, no mês 1 tinha 8.050, no mês 2, 8.100, no mês 3 tinha mais ou menos 8.060, né? E vai crescendo dessa forma. Aqui parece que é menos que 8.350, né? Quando você pega aqui, ó. Quando você pega aqui, ó, é um pouquinho menos, né? E de fato é um pouquinho menos. 8.336. Falta 14 para chegar em 50. Então é um pouquinho menos e você percebe isso no gráfico. Então esse é um exemplo prático. É uma suposição de investimento, um cálculo do montante. Agora vamos para um exercício resolvido, passo a passo. Uma pessoa, né, é um problema, uma suposição de problema, que horas são? Tem o seguinte pensamento, no caso do montante. São 15 mil reais em uma aplicação que rende juros simples de 1,2% ao mês. Qual será o montante após 10 meses? Primeiro passo, identificar os dados, ou seja, capital 15 mil reais, a taxa 1,2% ao mês, que é igual a 0,012. Por quê? Porque é 1,2% dividido por 100. E o tempo é igual a 10 meses. Então, aplicando a fórmula do montante, vai ser montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Repetindo, montante igual a capital vezes 1 mais taxa vezes tempo. Montante igual a 15 mil vezes 1 mais taxa vezes tempo. A taxa que a gente já calculou é 0,012 vezes 10 meses. E o montante vai ser 15 mil vezes 1 mais 0,12. 1 mais 0,12 dá 1,12. E 15 mil vezes 1,12 dá 16.800. Então, após 10 meses, o montante será de 16.800. Aí, na próxima, a gente vai ver cálculo do capital em juros simples. No caso, em vez de a gente estar calculando o montante, a gente vai saber o montante, mas a gente vai querer calcular o capital, que é como se fosse uma operação inversa.